Olá, seguidor, seguidora, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Mentaço. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito pertinente, um assunto que muitos seguidores e pessoas que acabam conhecendo o nosso canal e tem muitas dúvidas do que tange essa questão, principalmente da Bíblia, o que é de verdade, o que não é, se é tudo isso que nós mostramos aqui. E muitas pessoas até se sentem ofendidas por alguns conteúdos, mas isso não é o intuito. O intuito é justamente de fazer você despertar, refletir e aí com o seu discernimento, a sua própria consciência, sem ninguém intervir, você mesmo chegar a um veredito, ok? Então, este vídeo aqui agora é justamente para nós desmistificarmos muita coisa que desde lá que nós chamamos de maldição geracional, ou seja, a maldição dos nossos antepassados, desde o tataravó, aí bisavó, pais, que eles não têm culpa, porque geralmente nessa maldição, entre aspas, geracional, você não tem alguém que consiga quebrar essa maldição, né, de uma vez por todas e eliminar os dogmas, a questão ortodoxa e principalmente as crenças limitantes, tá? E quero de antemão falar para vocês que eu sou uma pessoa que creio na fonte, o que vocês chamam de Deus, o que todo mundo chama de Deus. Eu creio num ser superior, uma força, uma energia que criou tudo, os universos, os planetas, as estrelas e afins. Tá? Essa é a diferença. Não é que eu não creia em Deus, eu creio. Só que eu sei, tenho a certeza, convicção e certeza absoluta que o que nós chamamos de Deus não é um senhorzinho de barba branca sentado no trono demandando punições e bênçãos à humanidade. Até porque a fonte que eu creio que ela tem muito o que fazer do que se preocupar com um único pontinho azul num terceiro ou quarto quadrante de um universo, de uma Via Láctea, onde tem ali umas formiguinhas chamadas de pessoas como nós, e ele se preocupar especificamente entre declarar Terra Santa aqui, aqui e acolá. Né? Então, o que a gente o intuito da gente não é de fazer você se irritar, é de fazer você enxergar e despertar. Agora, é claro que isso também é de cada um. Nós só podemos fazer algo ou ajudar alguém se esse alguém se deixar ser ajudado, querer ser ajudado. E principalmente, esse alguém, principalmente antes, se autoajudar. Ou seja, você tem que ter essa vontade. Tá certo? Então eu já peço você aí que chega agora no nosso canal, primeiramente, dá um like, se inscreva, compartilhe nosso vídeo e nos siga aí no TikTok, também que nós temos a nossa conta TikTok, além do YouTube aqui e no Instagram. Então vamos ao que interessa. Então, pessoal, agora que vamos aqui na nossa apresentação, eu separei aqui parte de algumas escrituras antigas, tá? Porque são centenas e centenas, muito provavelmente até milhares de escrituras antigas, onde a Bíblia narra tudo dessas escrituras. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Então a pergunta que nós temos de fazer a nós mesmos: a antiga religião suméria difere da Bíblia? Né? Por que a suméria? Se vocês notarem, o ciclo bíblico, o que a igreja diz ter atestado, né, que chega a ser até algo insano, você pode notar que o ciclo bíblico ele se dá apenas de 6.000 anos. Ou seja, de 6.000 anos para cá. E por que isso? Tem uma explicação muito óbvia. Simplesmente porque tudo que está na Bíblia foi copiado, pirateado e deturpado dessas antigas escrituras, principalmente sumérias, de 6.000 anos para cá. Certo? Só que nós sabemos, já temos constatações, comprovações arqueológicas, tá, de tanto tabuinhas, papiros, etc., principalmente dessas escrituras antigas que eu vou falar aqui, algumas delas, que são muito mais antigas e que as tabuinhas em argila suméria são muito mais antigas do que 6.000 anos, mas muito mais antigas. Tá? Para vocês terem ideia, tem aí tabuletas de 30, 36, 50 mil anos. E uma prova de que o mundo não começou de 6.000 anos para cá é que nós temos aí, por exemplo, existe uma tribo
na Austrália, que ela é datada de 50 mil anos, cientificamente, arqueologicamente comprovado. Não sou eu que estou dizendo. Tá? É resultado em conteste. Então temos aqui, civilização suméria, para você que não sabe, não conhece, ou nunca ouviu falar, ou se já ouviu falar, mas não tem noção do que se trata. Tá? A civilização suméria, ela foi fundada por volta de 4.500 a.C., porém sabemos que foi muito mais, tá? Porque tanto é, como eu acabei de dizer, o ciclo bíblico se dá de 6.000 anos para cá, que é justamente que eles, o período e o tempo que a igreja acha que a Suméria existiu, mas são muito mais antigos. Eles escreveram sua história em tábuas de argila, mas as histórias em si eram provavelmente muito mais antigas e passadas de geração para geração. Né? Temos aqui a história suméria. A história suméria é cerca de 5.000 anos mais antiga que a Bíblia. Né? Só se ela já fosse 5.000 anos, já é muito mais antigo. Né? Então a primeira forma escrita do Torá, ou do Antigo Testamento, que faz parte da Bíblia, claro, né? Não foi escrita até algo ali em torno de 1.000 a 900 a.C. Então nós estamos falando aqui de tabuletas de 5.000 anos, que fosse o ciclo bíblico de 6.000 anos. Nós estamos falando aqui de 5, 6.000 anos, e a Bíblia só foi quantos milênios depois? Né? Toda essa galera lá já estava morta, inclusive do Novo Testamento, milênios depois, os apóstolos, até porque não foram os apóstolos que escreveram a Bíblia também, né? Assim como não foi Jesus, Yeshua, e muito menos os apóstolos que criaram o cristianismo. Então nós temos aqui os sumérios, eles eram politeístas. Olha, se eu tenho um livro que hoje ele é uma cópia adulterada, que foi criada, com vários livros ali que retirou as informações de centenas, que são milhares de escrituras antigas, tá? E fizemos ali um cânone, como eles chamam, e se essa cultura suméria ela é politeísta, como pode então aquilo que foi copiado se tornar monoteísta? Então a gente tem que começar aqui. Então os sumérios eram politeístas. O politeísmo é um sistema de crenças que adora muitos deuses, em oposição ao monoteísmo, que é um sistema de crenças que adora apenas um Deus, que é o caso da Bíblia, é o caso do cristianismo, não é? Por aí vai. A Bíblia adulterada. Então, quando levamos a palavra Deus na Bíblia, quando nós lemos ali a palavra Deus, na verdade, subentende-se deveria ser deuses, porque supostamente, equivocadamente, ou quem sabe, no meu caso, é o que eu creio, propositadamente, eles tiraram esse S, tá? E aí nas traduções colocaram um Deus só, né, para que então se pregasse aí o monoteísmo, tá? Aqui nós vamos falar agora da Enuma Elish, as 7 tábuas da criação, que é de onde a Bíblia, né, que tem os seus textos ali, retirou desses textos muito mais antigos do que a própria Bíblia, e vocês vão ver coincidência, porque é claro que eles não vão colocar 100% idêntico com os mesmos nomes e personagens, porque aí também já era demais, né? Então teve que se mudar alguma coisa, mas vocês notarão que é o mesmo. Então vamos ler aqui comigo. Quando no alto o céu não era nomeado e a terra abaixo ainda não tinha um nome, e o Apsu primitivo que o gerou, e o caos, Tiamut, a mãe de ambos, suas águas estavam misturadas, e nenhum campo foi formado, nenhum pântano era para ser visto, quando dos deuses nenhum havia sido chamado à existência, e nenhum tinha um nome, e nenhum destino foi ordenado. Então foram criados deuses no meio do céu. Lamu e Lahamu foram chamados à existência. Tá? E mas o que isso tem a ver? Vamos chegar lá. Ainda continuando aqui no Enuma Elish, né, se assemelha a algumas partes da Bíblia, especialmente na Gênesis 1. Se você pegar a história da Gênesis, lá, ler a Gênesis 1, você vai ver que tem similaridade, né, nas histórias. De um texto que milhares de anos antes, dezenas de milhares de anos antes surgiu, e o outro posterior, muito semelhante. Então ambos começam com cláusulas temporais, quando acima e no princípio, no mundo antigo, o mar associado ao caos e à destruição. A Bíblia inclui vários textos nos quais Deus luta e doma o mar caótico, assim como Marduk luta contra Tiamat, que personifica o mar. A palavra o abismo, em hebraico, é Tehom, uma palavra relacionada
a Tiamat. Então, você aí vai estar começando a ver as similaridades nas histórias e uma constatação de que a Bíblia realmente é uma cópia mal feita e adulterada. Tá? Em vez de criar do nada, tanto Deus quanto Marduk criam dando ordem ao caos. A mesma coisa o Deus da Bíblia, genocida, destruidor, Deus do Velho Testamento, não é? Como também tem em Samuel 15, 3 e 9, de 3 a 9, mas se nós pegarmos aqui particularmente de 3 a 9, não é? Onde ele manda assassinar, comete um terrível genocídio, manda assassinar homens, mulheres, idosos, crianças, recém-nascidos e tudo. Mas as riquezas desses eles não desfizeram não. Os bois, o gado, as fortunas, as joias, ficaram para eles. Nada prestava, mas os objetos, isso aí prestava. Então o que acontece? Aqui, voltando para cá, tanto Deus quanto Marduk, né, separam as águas primordiais e colocam uma barreira entre essas águas superiores e inferiores. Ambos criam luminárias para dar à luz. Gênesis 1 ocorre ao longo de 7... Preste atenção. Em Gênesis 1 ocorre ao longo de 7 dias. E o Enuma Elish é contado em 7 tabuinhas, ou seja, Enuma Elish, as 7 tábuas da criação. É assim que se chama. Existe todo um livro dessas escrituras antigas, muito provavelmente tem em português, o que eu tenho são todas em inglês, mas você deve achar aí em português já traduzido, com certeza. Então, no 6º dia, como mostra aqui, Deus cria os humanos, o que Marduk faz na 6ª tábua de Enuma Elish. Ou seja, na Gênesis da Bíblia, ele cria os seres humanos, e o Marduk, e na Enuma Elish, das 7 tábuas da criação, ele cria, ou seja, os humanos na 6ª tábua. Enquanto Deus marca os humanos como especiais, tornando-os a imagem de Deus, em Gênesis 1, Marduk criou o homem a partir do sangue de um Deus morto. Deus ordena que os humanos trabalhem e cuidem da terra, Gênesis 1 e Gênesis 2. Marduk atribui o trabalho dos deuses aos humanos, para que os deuses possam descansar. Então vocês veem que há similaridade, que é a mesma coisa, mas na hora de piratear, eu sei quem foi que pirateou isso para colocar na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá? Eles tiraram dessas escrituras antigas, e aí tem que mudar para que não fique muito óbvio, né? Muito óbvio, muito idêntico, tá certo? É natural. Finalmente, tanto o Enuma Elish quanto a Bíblia, Gênesis 11, 1 a 9, inclui histórias sobre a fundação da Babilônia, Babel em hebraico, incluindo a construção de uma torre, ou zigurat, na verdade é o nome da Torre de Babel. Mas enquanto Marduk chama a cidade de Babili, que significa portão dos deuses, a Bíblia conecta Babel à palavra hebraica para confundir as pessoas. E mais uma vez aqui, esses que escreveram a Bíblia, que plagiaram, piratearam as escrituras antigas para fazer esse cânone, então eles mudaram mais uma vez para te confundir, porque lá atrás, imagina, nós estamos falando aqui de 1900 a.C., ninguém imaginara que o mundo, depois de vários milênios aí, chegaria a ponto de descobrir isso, ou que as escrituras antigas, as cópias que eles têm, se são originais, muitos eles têm original no Vaticano, mas outras não, se só eles teriam acesso. Seria muita ingenuidade todas as escrituras, principalmente até mesmo a Biblioteca de Alexandria, quando foi queimada propositadamente, justamente para que você não tenha acesso a esse tipo de conhecimento. Ainda assim, muitos papiros, muitas tabuinhas foram salvas, tá? Pena que foi a menor parte, mas muita coisa conseguiu ser salvo, tá? Não foi 100% da Biblioteca de Alexandria, tá certo? E continuando aqui, tá? No épico de Gilgamesh, agora vamos ao épico de Gilgamesh. Antes da criação do céu e da terra havia um vazio. Gênesis afirma que a terra era informe, em Gênesis afirma que a terra era vazia, informe e vazia, com escuridão sobre a superfície do abismo e um vento de Deus sobre as águas. Gênesis 1, 2. Embora não seja exatamente o mesmo, implica um significado semelhante à ideia da introdução de céu e terra unidos, certo? Então, no épico de Gilgamesh, você também tem essa mesma concepção.
E aí, na hora que pirateou para a Bíblia, que copiou, plagiou, e ainda mudou. Eles plagiaram e ainda conseguiram mudar, que é o pior, para tornar único, né? Para dizer que foi a fonte criadora de universos, planetas, ela que escreveu, que mandou escrever. Tá certo? Ainda no épico de Gilgamesh, aqui, a epopeia de Gilgamesh diz a mesma coisa. Em Gênesis, Deus existia antes dos céus e da terra. A epopeia de Gilgamesh não é totalmente clara sobre os deuses que existiam antes da separação do céu e da terra, mas nós sabemos que eles existiam. Tanto existiam que deuses datados mais recentes, os antigos egípcios, né, os faraós, né, são dados como deuses, que de deuses eles não tinham nada e eram de carne e osso como nós. Mas na literatura, na egiptologia, essa que é passada para você, que passa nas universidades, nas escolas, não é essa de explicar como eu estou explicando aqui, eles colocam os egípcios como deuses, tá? Muito antes da Suméria, até mesmo antes da terra de Kemet, depois com a terra de Kemet, e posterior a isso, ou seja, bem posterior, mas bem posterior a isso é que veio a Suméria, né? Os sumérios. Os sumérios já ali é o último, vamos dizer assim, aquelas últimas dinastias, né? Do Egito, né? Do Antigo Egito. As primeiras, agora para vocês terem ideia, esses seres que muitos conhecem como Anunnaki, aquele que veio do céu para a terra, é o que significa Anunnaki, tá? Então eles chegaram aqui, já existiam outros seres aqui na Terra, inclusive nossos primos, um tipo de hominídeo, né? Homo, não era um Homo sapiens sapiens, mas era um tipo de hominídeo, e também já existiam outros seres, outras raças, como os lemurianos, e raças atlânticas como lirianos, pleiadianos e por aí vai. E esses Anunnaki específico, e uma outra sem fim de raças, juntamente, chegaram aqui a 450, aproximadamente a 400, ninguém pode datar exatamente, mas aproximadamente a 450 mil anos. E aí você pega um livro que tem de 1000 a 900 a.C. dizer que foi Deus e que ele é dono da verdade, quando agora nós sabemos, e você agora está sabendo que não, né? Então a gente começa a refletir, beleza? Então, voltando aqui, vamos dar continuidade aqui na questão da Gênesis de Eridu e o grande dilúvio. Agora vamos falar do tal dilúvio que tem na Bíblia, o dilúvio, né? Vamos chegar lá em Noé, etc. Aí vocês vão ver que escrituras antigas, milênios antes, já contavam sobre isso. Tá? Detalhe, tudo isso que nós estamos falando aqui realmente ocorreu nos anais da história. O dilúvio, só que os personagens não eram esses, não era Noé, o nome não era Noé, não eram esses. Tudo foi criado e manipulado, deturpado, e para que você acreditasse ou acredite que seja de Deus, que foi o Deus, essa fonte criadora de todos os universos, planetas, e aí ele foi justamente se preocupar com o nosso planeta aqui, tá? Então aqui diz, na versão suméria da história do dilúvio, os deuses decidem destruir a civilização humana. Na epístola de Gilgamesh, os deuses decidem, olha só, sempre deuses no plural, olha lá, destruir a humanidade porque estão sendo muito barulhentos, enquanto deuses tentam dormir. Mas na Gênesis de Eridu, eles não têm uma explicação clara para isso. Enki, traindo os outros deuses, já vou explicar quem é Enki, contra o protagonista Zilzudra, que é o Noé do Antigo Testamento, sobre esse plano e como evitar morrer no dilúvio. Ele o instrui a construir uma arca. Quando o texto continua, ele descreve o próprio dilúvio que varreu a terra por 7 dias e 7 noites. Tá? Então, o que acontece? Enki era um desses Anunnaki que, ao longo do tempo, ele se apaixonou pela humanidade, a humanidade que eles mesmos ajudaram a desenvolver. Então, como é que é isso? O hominídeo, que são os nossos primos, os primórdios aqui desse planeta, muito antes de qualquer raça chegar aqui, tá? Eles já existiam. Então, eles fizeram eles misturaram o seu DNA, então, não só deles, mas de 40, no mínimo 40 raças diferentes, e desenvolveram o ser humano. Que no caso o homem Adamo, o primeiro homem,
não é? Então você pode dizer como Adão. Já existiu, o Adão e Eva não são os primeiros, mas o primeiro homem pensante, o primeiro homem com uma alma, com uma capacidade espiritual ao longo do tempo, até de ultrapassar a inteligência desses Anunnaki. E o primeiro que também conseguia procriar, né? Acasalamento. Aqui já tem alguns vídeos bem curtos, shorts aqui onde eu falo disso, onde eu falo que onde nós mostramos as escrituras antigas que falam isso. O Jardim do Éden nada mais era que um laboratório a céu aberto, ou seja, era um local de experiências desses seres maléficos Anunnakis. E Isis, a irmã deles, tanto de Enki, de Enlil, que esse é o maléfico Enlil, que é justamente Enlil. Quem é Enlil? Enlil é irmão de Enki, esse Enki aí, que gostou da humanidade. E por que ele gostava da humanidade, Enki? Porque ele se apaixonou pelas mulheres humanas. Ele era casado com uma humana, não é? Ou seja, então ele tinha um apreço pela humanidade, ele não queria a destruição da humanidade. Enquanto o seu irmão Enlil, que era um general de guerra, Enki era mais da parte genética, ele era geneticista, cientista, geneticista, e o irmão mais dessa área de militar. Então ele não gostava dos seres humanos, ele que mandou esse genocídio lá em Samuel 15, 3-9, que foi Deus que mandou matar crianças, e idosos e grávidas e recém-nascidos, né? Então não foi Deus, porque você não vai crer que um ser que é criação, que é puro amor, sinônimo de um amor e energia, vai mandar matar crianças ou alguém, ou até crianças e idosos. Até porque se ele fizesse isso, ele seria contraditório, porque ele nos deu livre-arbítrio, e é um dos poucos planetas no universo que tem o direito ao livre-arbítrio, é o nosso. Então, se ele me dá o livre-arbítrio e depois ele me pune por uma atitude, um lado, um caminho que eu tomei, ele estaria sendo contraditório. E a fonte criadora não é contraditória, tá? Então aqui, né, o Enki, que era irmão de Enlil, ele avisa a Ziusudra, né, ou Ziusudra, como quero chamar, né, que vai ter o dilúvio, e ele então orienta ele a construir uma arca. E essa arca não tem nada a ver com um navio. Toda essa história foi inventada da igreja, botou um casal de animal de cada espécie, tudo mentira, balela. E ela não era em formato de navio, como diz nas escrituras antigas, ela era mais em formato tipo uma cuia, né? Era côncava, né? E como se fosse uma cuia super gigante, mas côncava que planava, tá? Então foi feito isso porque tinha que fazer também de algo muito rápido, que não ia dar tempo, porque o próprio Enlil que provocou esse dilúvio, como eles são seres, por que eles eram dados na egiptologia, tanto essa que você aprende na universidade, de escola, né, dizem que eles eram deuses, porque eles tinham tecnologia muito avançada e também conhecimento espiritual muito além do nosso. Então, para aquelas pessoas ignorantes da época, que era 99,9% do planeta, tá, devido os caras vinham com naves espaciais, voavam, iam no espaço, né? Enoque mesmo foi levado uma dessas naves, fala de carruagem de fogo, né? O próprio Moisés, carruagem, não são carruagens. Carruagem de fogo, na verdade, são naves. Então eles têm que colocar, para a época deles, eles têm que dar esse termo, né? Ele não sabia que era uma nave espacial, que era uma nave alienígena. Então o que acontece? Inclusive é onde Enoque, quando numa dessas viagens que ele vai lá aprender, fica lá muito tempo, não se sabe, mas sabe que se foram talvez meses ou até anos, e quando ele volta com conhecimento de agricultura, de criar armas, etc., que isso foi passado para ele, e ele narra nas escrituras antigas, no livro de Enoque, que o Enoque é citado na Bíblia, mas bem suavemente. Por que eles não querem botar o livro de Enoque como a Bíblia da Etiópia, que é a mais fidedigna de todas as Bíblias, tá? A Bíblia Sinai, né? Na verdade, a Bíblia Sinai, né? Ela tem o livro de Enoque nela, tá? O Evangelho de Enoque ali, eles não tiraram. Por quê? Porque ali ele fala que ele encontrou com outros seres, viajou em naves espaciais, ele viu a Terra do espaço e viu que ele morava numa grande esfera redonda, entendeu? Uma grande bola gigante redonda. Então tem tudo isso ali comprovado nas escrituras no livro de Enoque, que também é muito anterior à Bíblia, milhares de anos.
Então, voltando aqui, o Enki era bom, ele avisou Ziusudra, no caso a Bíblia do Antigo Testamento diz que é Noé, sobre esse plano como evitar morrer no dilúvio. Ele instrui como costumar quando o texto continua, vamos ler aqui de novo, o próprio dilúvio varreu por toda a terra 7 dias e 7 noites que o dilúvio aconteceu. Tá? Então, esses eventos aconteceram. Tá? E uma prova disso que todos os dias arqueólogos, os cientistas acham cidades que estão soterradas e cidades que estão sob águas, não é? Várias cidades e com os monumentos desses sumérios, desses antigos egípcios, até mesmo da era da terra de Kemet, que é muito antes, lá debaixo de águas. Recentemente acharam aí pesquisadores e cientistas franceses com egípcios acharam uma cidade inteira debaixo do mar. Tá? Então, não é que eu estou falando sobre o que estou dizendo. Já tinha a prova das tabuinhas, das escrituras antigas, e agora os eventos, a gente começa a encontrar muitas dessas cidades, muitos desses resquícios, desses traços, né, desses traços, mas dessas provas cabais, dessas cidades tanto soterradas quanto submergidas, ou seja, embaixo do mar. Então aqui vamos fazer um paralelo aqui, uma comparação do Ziusudra versus Noé, que eu já antecipei até alguma coisa. Então, Gênesis é monoteísta. Como eu disse, não era para ser. Por que a Gênesis não? Por que o livro da Bíblia não pode ser monoteísta? Porque se ele é uma cópia suméria, principalmente das antigas escrituras sumérias, que praticavam o politeísmo. Então, aí já é uma outra história do monoteísmo, que Moisés, quando fugiu, que foi expulso do Egito, que na verdade Moisés, não existiu esse nome, ser Moisés, e sim era Akenaton, ou Akenaton, como quero chamar, tá? Ele quis implementar o monoteísmo por causa do Amon-Ra, em nome de Amon-Ra, um ser, outro ser Anunnaki maléfico, tá? Então ele quis Amon-Ra, e daí que você vem o termo Amém. Né? Amon-Ra era outro que mandava matar crianças grávidas, era um genocida tão ruim quanto o Enlil. Tá? Então, o que acontece? Quando você diz, toda vez que você fala Amém, você não está dizendo a fonte criadora ou Deus que você pensa. Você está saudando e dando energia para esse cidadão mau. Amon-Ra, Amém. Amon-Ra, Amen. Amém. Tá certo? Então, a partir de hoje é bom você falar que assim seja, está feito, mas evitar de falar isso, porque na verdade todo esse tempo você está orando, rezando, seja o que for, e quando você completa a sua oração, a sua reza, você está saudando na verdade Amon-Ra, tá? Então nós temos aqui, vamos lá, tanto Ziusudra quanto Noé são instruídos por um Deus para construir uma arca e escapar do dilúvio, mas a decisão de destruir a humanidade é feita por um único Deus em Gênesis, porque as religiões abraâmicas acreditam que apenas um Deus existe. Vários deuses decidem destruir a Terra na politeísta, tá? Eridu Gênesis, ou seja, tem a Gênesis de Eridu e Gênesis que foi copiada no caso do Velho Testamento. Mas apenas um avisa Ziusudra, não é? Então pode ver que você pega lá o épico de Gilgamesh, tem a história do dilúvio, tem um personagem que o nome dele, esse é o verdadeiro Moisés, Ziusudra, tá? E depois, milênios depois, a Bíblia do Antigo Testamento conta a mesma história. Aqui, eles não tiveram nenhum cuidado de mudar muito, de colocar similar. Só mudaram realmente os nomes dos personagens, que aí também seria demais, né? Então aqui, Noé e sua família permanecem humanos. Depois do resultado, depois do dilúvio, após o dilúvio, tanto Ziusudra quanto Noé são abençoados por seus deuses. Não é assim? Olha, mas de maneiras muito diferentes. Ziusudra se torna imortal, elevando seu status a semidivino, e Noé e a sua família são mortais. No livro de Gênesis, Deus estabelece uma aliança com a humanidade, prometendo nunca mais destruí-la. A promessa que Deus faz a Noé coloca a religião abraâmica bem distante do politeísmo mesopotâmico. Os mesopotâmicos acreditavam que tinham que manter os deuses felizes constantemente, ou então eles causariam estragos na terra. Mesmo com todos os seus esforços,
os deuses eram altamente imprevisíveis, e eram. Vocês podem ver que na época de Abraão, antes ou até Abraão, existia muita questão do sacrifício, né? Inclusive esse Deus do amor de criação bom, para testar a fé de Abraão, ele manda ele assassinar o filho. Para você ver como isso é algo tão doentio, né? Tão doentio, que até o momento de quase ele cometer o ato de assassinar o filho, ele em nenhum momento ele avisou o filho do que se tratava. Não é? Ele poderia dizer que era Deus, que era uma ordem de Deus, ele enganou o próprio filho, né? E na verdade Enlil, que é Javé, Jeová, e Yahweh, que é Enlil, esse ser maléfico, esse Anunnaki, que todo mundo pensa que é o Deus do Antigo Testamento, na verdade ele é muito maléfico, ele só queria realmente ver até onde ele conseguia controlar os seus através do medo. Você não pode ter medo de uma entidade que é amor e criação, que você chama de Deus, que eu chamo de fonte criadora. Tá? Eu tenho que ter respeito e amor, medo, temer a Deus, isso não existe. Então, isso não é algo divino, isso é algo puramente humano, ou de um ser extraterrestre, porém com tendências maléficas. Tá? E aqui agora, mais algumas... pessoal, é o seguinte... são tantas coisas, imagina, toda uma Bíblia, um livro com muitas palavras, dessa grossura. Eu tenho a Bíblia aqui em casa, tanto de bolso quanto... eu também fui católico um dia, eu fui batizado em igreja, sou padrinho, eu tenho afilhados, que é tudo pela Igreja Católica, tá? Porque acaba sendo um ritual e os seus conhecidos, os seus parentes, os familiares... não se livram da Matrix, ficam presos a esse sistema, essa Matrix de controle, né? E muitos deles é aquilo que eu falei da maldição geracional de antepassado para antepassado. Então eles já passam para os filhos e a gente respeita cada um tem que seguir a sua vida. A gente dá aqui, mostra para que a pessoa faça uma reflexão e ela decida depois o que ela quer fazer. Tá? Volto a dizer, eu creio em Deus, né? Não é? Eu só não creio... né, na Bíblia, porque eu sei que não foi Deus que escreveu, eu estou comprovando aqui. Tá? Já que nós estamos falando de Bíblia, então vamos falar aqui de Jeremias, né? Que é maldito é o homem que confia no outro homem. Então esses que escreveram a Bíblia eram homens, beleza? Então, já que é para levar o pé da letra, vamos então levar essa parte. Engraçado é que as partes que são fidedignas da Bíblia, aquelas que não foram alteradas em nada, que seguem a sua pura essência, as pessoas parecem que fingem que não veem. E só pegam aquelas partes deturpadas e alteradas porque essas lhe agradam mais, principalmente, né, principalmente aos líderes religiosos que manipulam, hipnotizam e querem manter sob controle a subserviência desses seus seguidores. Tá? Então, vamos aqui os debates. O debate entre as ovelhas e os grãos. Descreve a colina primordial onde os deuses vivem. An, o deus do céu, cria duas irmãs. Olha aí. Ashnan, a deusa das ovelhas, e Lahar, a deusa dos grãos. An cria essas deusas para investirem e alimentarem todos os deuses e deusas na colina primordial. No entanto, eles percebem que não entendem como usar os dons das irmãs. Então cria o homem para alimentar e vestir os deuses. Mais tarde, Ashnan e Lahar lutam sobre qual irmã tem um presente mais significativo. A história termina com os deuses Enki e Enlil, que de deuses eles não tinham nada, eram seres de outro planeta, especificamente o nosso 12º planeta do nosso sistema solar, Nibiru, tá? Intervindo no debate, declarando Ashnan a vencedora. Aí, milênios depois, malandramente, né, vem e coloca uma história similar depois vamos chegar lá, dentre o debate do verão e o inverno. Os deuses criam Emesh, o verão, para a vegetação e abundância da terra. Enten, o irmão de Emesh, é identificado como o inverno. Era responsável pela fertilidade do gado. Quando os irmãos brigam, Enlil declara Emesh o mais importante dos dois, e eles se reconciliam após a decisão de Enlil. Esse ser que é o ser mais maléfico de todos os Anunnaki, até mais maléfico que o próprio pai dele, Anu. Beleza? Tá? E aí,
O que acontece na história que você já sabe no caso do Caim e Abel? Quando a gente fala aqui dos debates de Caim e Abel, é que você vê lá que um teve dois irmãos, Adão e Eva teve dois filhos, um Caim e Abel, né? Um era da colheita, outro entregava as ovelhas, e aí com ciúmes, porque Deus em Liu sempre ficava com a colheita, né? E aí, então, com ciúmes, Caim vai, e no caso da Bíblia no Antigo Testamento, ele já muda um pouco, diz que eles não é um que ganha, mas que mata o irmão, ele é expulso do Jardim do Éden. Então, se vocês veem essas histórias, não tem como você, mas não é diferente, eu sou outro. Não, é a mesma coisa. Claro que eles tinham que fazer uma pequena modificação, para que, né, senão ia ficar muito óbvio. Isso já na época deles. Ou vocês acham que quem escreveu esses livros, que eu sei quem foram, da época do Antigo Testamento e tanto Novo, eles já não tinham os papiros antigos, outras regiões, outras áreas, outras cidades, já não tinham lá conhecimento disso. Então você tem que mudar e levar isso para lugares que, principalmente tribos indígenas, aborígenes, esses lugares inóspitos e pessoas sem conhecimento e letradas, assim como na era medieval a igreja fez muito, né, com os índios, né, catequizando na marra, e a Inquisição, que durou praticamente em torno de 1000 anos, a Inquisição que matou sim em torno de 80 milhões de pessoas no período de 1000 anos. Se você fizer um cálculo óbvio, e a igreja que comandou o mundo tinha até mais poder do que o próprio Império Romano. Aliás, o Império Romano era subserviente à igreja, tá? Então, se você pegar todas as regiões que Roma um dia foi o maior império do planeta, eles mataram, torturaram em torno de 200 a 215 pessoas por dia durante o decorrer do... Não é nada absurdo se você pegar todas as regiões. Tá? Não é nada absurdo num período de praticamente 1000 anos. Vamos terminar, né, fazer aqui um comparativo bem rápido, Tabuinhas Sumérias versus livro Gênesis. Será que é tão diferente assim? Então lá, a tabuinha mais antiga, registrada há cerca de 2.300 anos, mas como eu falei, o ciclo bíblico é de 6.000 anos, porque eles pegaram tudo isso das antigas escrituras, particularmente de outras mais antigas, mas particularmente da era da Suméria, ou seja, então eles eram politeístas, acreditavam em mais de um deus, em vários deuses. O livro da Gênesis, a versão mais antiga, na Gênesis, é de 1900 a.C. Mesmo que as tabuinhas sumérias fossem somente datadas de 2.300 anos, que é comprovado isso cientificamente, então nós estamos falando ali em torno de 1.300 a 1.500 anos depois que a Bíblia veio, tá? É muita coisa, tá? E a Bíblia é monoteísta. 3 tabuinhas aqui, ó. Possui histórias de criação registrada que muitas vezes estão incompletas. A introdução à epopeia de Gilgamesh fornece algumas explicações sobre a criação. Mas tem uma história de criação, que nós falamos aqui. E aí na Gênesis, uma história de criação também. 4. A tradição suméria inclui uma história do grande dilúvio, Gênesis de Eridu, Zilzudra e a recompensação com a vida eterna. No caso do livro da Bíblia, Gênesis inclui uma história do grande dilúvio. Noé foi recompensado com a promessa de que Deus nunca mais destruiria a humanidade. Então eles só mudaram. Lá, a versão original, ele deu vida eterna. Na Bíblia, ele já não pode dar vida eterna. Por que não pode dar vida eterna e nós podemos ter a vida eterna? Porque a Bíblia, ela tem que fazer com que você ande na linha, ou seja, a religião, seja ela qual for, qualquer uma. Porque, pessoal, como eu já falei, eu creio em Deus, eu creio numa fonte criadora. Mas a religião, ela te afasta mais da fonte de Deus do que aproxima. Você pode ver que as religiões não se entendem, elas entram em guerra. E até mesmo o cristianismo, ramificações diferentes, protestante, católico, ou até mesmo dentro das próprias protestantes, eles se guerriam. Não é? Então, vocês acham que algo que foi criado por algo divino teria esse resultado? Ou ele quereria, desejaria
criar... Não, então, é só você começar a fazer uma reflexão, tá? Então, voltando aqui, por que ele não quer que não pode dar vida eterna? Porque esses Anunnaki, a tecnologia deles, como eu falei, tanto em tecnologia como espiritual, conhecimento espiritual avançado, estava tão a anos-luz que eles conseguiam viver. Quando a gente vê lá aquelas histórias, dizer que Abraão viveu não sei quantos anos, né? Que Noé viveu não sei quantos, 300 anos, outro viveu 900 anos. Eu, quando era mais jovem, eu ficava caçoando disso, achando uma besteira. E depois de a gente estudar, aprimorar e buscar informação, e vimos que isso tem sentido. O porquê disso? Porque esses Anunnakis, primeiro, quando eles desenvolveram esse nosso primo, aquele nosso primo que eu falei, e tornaram o primeiro homem Adão, ou seja, que podia procriar, que até então eles faziam clones, não é? E só que esses clones vinham com defeito, não podiam procriar, eram meio retardados, só obedeciam ordens, não tinha discernimento, não concatenavam ideias, e foi quando, através que ele pegaram o DNA, misturaram, e a Isis, irmã deles, colocou no óvulo dela e gestou por 10 meses e nasceu o primeiro homem Adamo, né? Esse homem inteligente, como você é hoje, cabeça pensante, etc. Então o que acontece? Aí eles viram que com Adão e Eva, e aí sim, que eles tem uma certa verdade na história, da costela do Adão, não é que foi da costela do Adão, é que eles retiraram o DNA do Adão, e através desse DNA eles criaram a Eva. Eles não criaram os Anunnaki, o ser do zero. Eles não têm essa capacidade. Eles têm a capacidade de fazer experiências, né, e desenvolver esses seres, como eles fizeram conosco. De uma certa forma, nós temos que, podemos dizer assim, uma gratidão, porque se não fosse essa mistura genética, essa intervenção genética, nós ainda hoje estaríamos ali como neandertais, talvez, ou até menos, tá? Então, até antes disso. Então, fez com que acelerasse em muito pouco tempo a nossa capacidade de inteligência, porque humanamente sabe-se que, pela teoria de Darwin, aquela da evolução automática, levaria dezenas e dezenas de milhares de anos para que qualquer ser, consiga evoluir. E nós tivemos aí, se você pegar o período Neandertal até agora, é muito pouco tempo, tá? Então é claro que houve uma intervenção, e essa intervenção foi simplesmente Enlil que pediu a Enki para desativar todas as nossas 12 fitas do DNA. Enki, com pena da humanidade, desativou das 12, 10. Então só temos duas que funcionam. E quando você tem as 12 fitas do DNA, a sua capacidade espiritual e conexão com a fonte é natural e automática. Inclusive, você tem acesso às forças telúricas, tá? Então, para que encurtasse a nossa expectativa de vida, principalmente para que houvesse sempre um reset, e assim como a igreja faz hoje, que você não pode ser pecador, não pode ser aquilo, então estendeu ali, limitou a nossa expectativa de vida para 120 anos. Nós só não vivemos uma média de 120 anos devido às porcarias industriais que são produzidas justamente para ainda acelerar esse seu desencarne, ou seja, você não está mais nessa realidade virtual, tá? Mas as pessoas viviam 1000 anos, 2000 anos, 500 anos e muito melhor. Eles transferiam consciência de corpo. Esses filmes que você vê, Avatar, que transfere consciência para um corpo, de onde que você acha que os autores tiram essas ideias? É do nada. O autor, o George Lucas, que faz os filmes de Guerra nas Estrelas, ele é um gênio, ele não é gênio, coisa nenhuma. Ele é muito bom profissional, muito capacitado, só isso. Mas não é gênio, porque isso aí, as ideias não são dele, tá? É justamente dessas escrituras antigas dos seres, tá certo? Que eu acabei de narrar aqui alguns deles aqui para vocês. Assim como o Avatar, porque Thoth, que foi um rei Atlante, que governou o antigo Egito, a terra de Kemet, por 15 mil, 16 mil anos, fala, nossa, como é que um cara governou? Governou, isso é comprovado, governou 15 mil anos. Por quê? Porque ele tinha lá os salões Amenti, onde ele
tinha tecnologia suficiente e também espiritualidade avançada. Essas pessoas, esses seres, eles dominam o átomo, tá? Eles têm total domínio sobre o átomo. Então eles conseguem transferir consciência, sua consciência para um novo corpo. Então a cada 100 anos, entre a cada 1000 anos, né, eles mudavam de corpo, tá certo? E andavam entre os homens aí. Então, por isso que os faraós são chamados de deuses, que tiveram dinastias longuíssimas, né, 1000 anos. Por exemplo, o Tote, 1000 anos não, 1000 anos é como se fosse uma hora pra gente. O Tote, 15 mil anos foi pouco, teve outros que 30 mil anos, 50 mil anos governaram, né, essas terras do Antigo Egito. Aí você dizer que o Egito, a terra suméria, tem apenas 6 mil anos, chega a ser uma piada. Tá? E para terminarmos aqui, o quinto, né, para fechar com chave de ouro, os sumérios escreveram muitas histórias do debate, chamadas disputas. Frequentemente envolviam dois deuses ou deusas brigando por sua importância. Na Gênesis da Bíblia tem a história de Caim e Abel, que tem alguma semelhança com as tabuinhas de debate sumérios, como eu já até antecipei aqui. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é uma aula, é um vídeo que tem que ter realmente muito tempo, não tem como ser menos, porque não é algo simples de você falar. E olha que eu tirei muito pouco das escrituras, porque se eu for tirar tudo aquilo que eu já sei, não é? Aí nós teria que ser tipo uma série Netflix, com várias temporadas, tá? Então, mas aqui para vocês terem uma ideia, que a Bíblia, sim, é uma cópia mal feita e adulterada, pirateada das antigas escrituras. Beleza? E, repito, eu creio em Deus, eu creio numa fonte criadora, assim como você crê em Deus. Só que o meu Deus não é esse dessa Bíblia, que eu sei que não é Deus coisíssima nenhuma. Bom, dá aquele like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, espalhe nosso vídeo para que possamos despertar o maior número de pessoas possível, ou pelo menos para que as pessoas possam fazer uma reflexão daquilo que foi passado aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão por assistir, estar conosco até agora. Muita luz e paz. Adquira agora nossos livros e liberte-se da Matrix de controle. Aprenda também manifestar abundância. Link na bio do nosso perfil. Promoção, e-book. Manifeste abundância com EFT para os 10 primeiros. Link na bio do nosso perfil. 1000 vezes gratidão antecipadamente.